Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos retratar a Usiminas, usina siderúrgica de Minas Gerais. A Usiminas que inclusive já passou aqui pelo canal no ano de 2021 e hoje vamos atualizar essas informações, inclusive porque já saiu o balanço agora do dia 30 de setembro de 2022, então as informações bem recentes da companhia para você entender como que está indo a Usiminas e até também porque foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos do Carlos Afonso Ribeiro, grande Carlos Afonso Ribeiro, o meu forte abraço para você, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. Mas caso vocês queiram outras empresas é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf e manda lá a sua sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos, também o nosso curso de análise de balanços para investimentos já está disponível na plataforma Hotmart. Inclusive tem aí na descrição o link de acesso, caso você queira aprender como se faz todo esse processo de análise, já está disponível o curso lá na plataforma Hotmart. Mas vamos falar da Usiminas que é uma empresa, que é uma referência lá dentro do estado de Minas Gerais e, consequentemente, também na economia brasileira, que surge no ano de 1956, através de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, junto com o Fundo de Investimentos japoneses também, né, estruturaram e começaram o desenvolvimento da Usiminas. E a Usiminas, no ano de 1962, é inaugurada. E aí, dentro na sua inauguração, ela tem dentro do seu controle o governo federal, o governo do estado de Minas Gerais e esses fundos de investimentos japoneses. E na década de 60, então, ela vai se estruturando, inaugurando seus altos fornos também. E aí, chegando na década de 70, nós temos aqui no Brasil o chamado milagre econômico, que era um período de grande desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, demandava muito aço. E aí a Usiminas ampliou a sua produção e para atender não só o setor naval, mas também o setor automobilístico e a construção civil. E aí a Usiminas ela vai se desenvolvendo. Chega no ano de 1991, aí ocorre o quê? A privatização da Usiminas dentro do governo do Fernando Collor de Mello. Aí a Usiminas é privatizada e logo em seguida, em 1993, amplia sua participação comprando a Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa. Já no ano de 2000, cria também em parceria com a Nippon Steel, um outro grupo japonês, a Unigal, né? A Unigal, que era uma empresa voltada dentro da Usiminas, voltada para a galvanização. Chegando no ano de 2010, nessa ampliação toda, cria também a Mineração Usiminas, agora em parceria com outro grupo japonês, com o Sumitomo. Chegando em 2012, aí entra dentro da sociedade um grupo ítalo-argentino, que é o Grupo Térnio. E nesse período, a Usiminas vinha nadando de braçada, vinha bem. Porém, com a entrada do Térnio, a partir desse momento, tivemos ali um quadro recessivo aqui dentro do Brasil, e aí a Térnio não ficou satisfeita em entrar numa empresa que estava bem, e aí de repente a empresa já não apresentava os resultados esperados. E aí começa uma série de brigas entre os controladores da Usiminas. E aí nessa série de brigas ali de destituição de comando, diversas destituições de comando, inclusive com brigas judiciais, aí também surge nesse período a figura de Lírio Parisotto, que era um dos investidores minoritários da Usiminas, que junto com outros minoritários assume o comando também da Usiminas. Enfim, durante todo esse período de briga, até a empresa começar a se acertar e retomar, parar de brigar e passar a se preocupar mais com a produção, mais com resultados. Então isso aí leva um determinado momento, um determinado tempo. Mas ela consegue reencontrar o seu caminho. No ano de 2018, cria também uma outra empresa, a Uzi Solar. A Uzi Solar é uma empresa voltada também dentro da Usiminas para a produção de aço para plataformas fotovoltaicas, já voltado também para o desenvolvimento do setor de energia no Brasil.
E hoje a Uzi Minas está aí voltando, né, aos seus bons tempos, aí, gerando resultados, mas para que possamos saber se realmente está gerando esses resultados todos e se os resultados são adequados, né, à estrutura da empresa, então eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e as informações agora do dia 30 de setembro de 2022. E através dos números vamos conhecer o que é a Uzi Minas. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Uzi Minas S.A. e trouxe para vocês que é 2019, 2020, 2021 e as informações agora, do dia 30 de setembro de 2022. Começando pelo ano de 2019, para que possamos entender o que é a Uzi Minas através dos seus números. É uma empresa de 26 bilhões de reais, e isso aí é o tamanho do patrimônio da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte da estrutura da empresa. E grande parte está aqui, ó, no imobilizado. Aqui nós vamos ter toda a estrutura de funcionamento, máquinas, equipamentos, as edificações, enfim, todos os imóveis, imóveis, utensílios, computadores, veículos, enfim, tudo aquilo que são os bens fixos da empresa, 11 bilhões de reais. E nessa parte de cima nós vamos ter o quê? O ativo circulante, que é o capital de giro, que faz toda essa estrutura aqui funcionar. E o capital de giro fecha em 2019 com 8 bilhões 861 milhões de reais, representando na época 33,6% de todo o ativo da empresa. Em 2019 a empresa fecha com 1 bilhão 921 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 938 milhões em contas a receber, e os estoques da companhia fecharam em 3 bilhões 795 milhões. Já para 2020, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho, vai para 29 bilhões de reais. Desses 29 bilhões, o capital de giro sobe para 11 bilhões 829 milhões, 39,5% a representatividade agora. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, que fecha com 4 bilhões 868 milhões, e também o contas a receber, que vai para 2 bilhões 372, e os estoques aqui pode-se dizer até uma certa estabilidade, 3 bilhões 889 milhões de reais. Já para 2021, aí a empresa dá um salto, ela vai para 39 bilhões 481 milhões, o tamanho da empresa, né? Todos os bens e direitos dentro da empresa. Destaco, porém, que todo esse crescimento aqui não houveram investimentos no aumento de produção, de capacidade produtiva da empresa, que ele vem se mantendo aqui com 11.400, 11 bi, 11 bi 0,85, vem se mantendo. O que aumenta é o capital de giro, que vai para 19 bilhões 999 milhões, praticamente 20 bilhões de capital de giro, com uma representatividade aqui de 50,7%. O volume de dinheiro em caixa aumentou para 7 bilhões e 23, o contas a receber aumentou também para 3 bilhões 563 e os estoques aumentaram para 7 bilhões 516. Então vejam que com a mesma estrutura, a empresa aumenta aqui o seu estoque para 7 bilhões 516. Já no mês de setembro, agora, o terceiro trimestre, encerrado dia 30 de setembro, a empresa fecha aqui com 40 bilhões 916 e o capital de giro 20 bilhões 769, mantendo 50,8% de representatividade. Isso quer dizer o quê? De tudo que a empresa tem, metade é capital de giro. Diminui o volume de dinheiro em caixa, que cai agora para 5 bilhões 137 milhões, uma certa estabilidade que no contas a receber com 3 bilhões 446 e o estoque aumenta mais ainda para 10 bilhões e 59 milhões de reais. Então a empresa ela vem com 26, 29, 39, 40, porém esse aumento aqui não está relacionado a investimentos que são feitos dentro da empresa no seu crescimento. O que tem aqui é um aumento de capital de giro, especificamente nos estoques, que os estoques agora são praticamente 3 vezes maior do que eram lá em 2019. Olhando agora a parte de passivo, onde nós vamos ter o que tem de capital de terceiros e o que tem de capital próprio da empresa, em 2019 a empresa fecha com uma dívida de 10 bilhões 771 milhões. Claro que ao olhar esse número é assustador, uma dívida de 10 bilhões, porém comparado ao patrimônio da empresa, ela representava apenas 40,9%, portanto uma dívida baixa perto do porte da empresa, e sendo que ainda grande parte dessa dívida no longo prazo. Já em 2020, a dívida sobe para 13 bilhões 113 e o peso da dívida sobe para 43,8%, a maior parte no longo prazo.
Chegando agora em 2021, a dívida aumenta em valor nominal para 15 bilhões e 123, porém o peso da dívida ficou menor, 38,3%. Por quê? Porque houve aqui um aumento do capital próprio da empresa que pulou de 16 para 24 bilhões de reais. Então a dívida agora é menor, 38,3%. E fechando agora em setembro, a dívida recua. Ela cai para 13 bilhões e 871 milhões, com apenas 34% praticamente o peso da dívida. Então uma empresa que ela tem uma dívida bastante baixa, perto do porte da empresa, e percebemos aqui esse aumento da empresa, principalmente no item capital de giro. Olhando agora os resultados produzidos pela Uzi Minas, no ano de 2019, ela fecha com faturamento de 14 bi 948 milhões de reais. Em 2020, o faturamento aumenta para 16 bilhões e 88. Em 2021, olha o salto que deu o faturamento da Uzi Minas. De 16 bi vai para 33 bi 736. E agora em 2022, o faturamento acumula em 9 meses 24 bilhões 810 milhões de reais, o que também nos projeta aqui um faturamento na faixa dos 32 bilhões para o ano de 2022. Mais importante do que faturamento é essa linha de baixo, o lucro que a empresa vem apresentando. 376 milhões apenas o lucro lá em 2019, em 2020, 1 bilhão 291 milhões, em 2021, um ano de ouro para os Minas, 10 bilhões de lucro. E fechando agora 2022, acumula em 9 meses 2 bilhões 931 milhões de reais. Então, o lucro, apesar de ser um lucro alto, bem abaixo do que foi registrado no ano de 2021. E como a companhia justifica até essa questão aqui da elevação dos custos, o peso do custo agora sobe de 66% para 80,2%. Isso quer dizer o quê? Devido à redução do preço no mercado internacional, então hoje ela está tendo que vender mais barato aquilo que ela produz, razão pela qual o peso do custo ele ficou bem maior do que era no exercício anterior, comprometendo aqui a manutenção do lucro que a empresa vinha obtendo em 2021, apesar ainda do lucro ser alto, perto daquilo que ela produz. Olhando agora os demais índices, trago para vocês a situação financeira da Uzi Minas. Liquidez geral, capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Ele sai com 1,21, R$1,21 lá em 2019, 1,23 em 2020, 1,68 em 2021 e agora em setembro 1,87. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela já dispõe de R$1,87. Paga e sobra bastante. Já a liquidez corrente mede apenas o dia a dia da empresa, o curto prazo, e o índice ainda é melhor. Ele sai com 3,07 em 2019, recua para 2,64 em 2020, sobe para 3,16 em 2021 e agora 4,16. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$4,16. Então, uma empresa que trabalha com uma folga fantástica em termos financeiros, uma empresa que não tem problemas financeiros. Já o endividamento nesse outro quadro mostra aqui o comportamento e o tamanho da dívida, que sai com 40,9% em 2019, sobe para 43,8% em 2020 e aí recua para 38,3% e agora em setembro 33,9%. De tudo que a empresa tem, ela deve apenas 33,9%. Nesse outro quadro aqui, trago para vocês também os índices de rentabilidade. A margem líquida, ela mede o que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita, aquilo que ela vende. De tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesa, a despesa financeira, os impostos, sobrava em 2019 2,5% de margem líquida. Já no ano de 2020, essa margem sobe para 8%. Em 2021, que como a gente mencionou, foi um ano fantástico para os Minas, ela trabalhou com uma margem líquida de 29,8%. E agora, em 9 meses, acumula 11,8%. Naturalmente que esse número aqui, em se mantendo os lucros da empresa, esse número vai fechar num patamar um pouco maior do que os 11,82%. Já a rentabilidade do ativo, ela sai com 1,4% lá em 2019, sobe para 4,3% e em 2021 fecha com 25,5%.
e agora, parcialmente até setembro, vem trabalhando com uma rentabilidade do ativo de 7,2%. Então, de tudo aquilo que ela investe, ela ganha 7,2% parcial até setembro. Rentabilidade do PL, do patrimônio líquido. Agora nós estamos falando dos acionistas. Os acionistas tiveram um ganho em 2019 de 2,4%. Esse ganho aumentou para 7,7% em 2020 e em 2021, 41,3% é o que os acionistas ganharam em função do lucro fantástico que a empresa teve em 2021. E agora em 2022 acumula até agora, até setembro, 10,8%. Aproveitando que estamos falando dos acionistas, trago para vocês aqui também quanto que vale uma ação da Uzi Minas? Vale R$ 19,39. Isso em termos de patrimônio. Porém, se você for comprar hoje uma ação da Uzi Minas, você vai pagar R$ 7,23, que é a cotação do último dia 31 de outubro, quando da gravação desse vídeo. Então vejam que o valor de mercado da ação está bem abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 0,37. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Uzi Minas estão sendo vendidas com deságio de 63%. Elas estão abaixo do seu valor efetivo, do seu valor patrimonial. Lucro por ação, tomando como base os últimos 12 meses, a empresa reporta o lucro por ação de R$ 4,00, o que dá uma rentabilidade de 55%. E por que essa rentabilidade de 55%? Que é como se você comprasse as ações hoje a R$ 7,23 e a empresa mantendo o lucro de R$ 4,00 por ação. Em um ano, o acionista teria um ganho de 55%. Dividendos por ação. Tomando como base o ano de 2021, a empresa distribuiu R$ 1,42 a título de dividendos. A relação preço/lucro fecha em 1,81. Isso quer dizer, ao comprar ações da Uzi Minas, em menos de 2 anos você teria o retorno do seu capital através dos lucros gerados pela empresa. Estou trazendo também aqui o free float da empresa com 78,95%. Quer dizer, a quantidade de ações que estão sendo negociadas livremente na bolsa, praticamente 79% das ações preferenciais da CEMIN 5. Então estamos relatando aqui a CEMIN 5. Então é a quantidade de ações que estão circulando no mercado, garantindo para a empresa uma liquidez fantástica, né? Já que tem bastante ações girando no mercado, então existe bastante facilidade de comprar e vender as ações da Uzi Minas. E fechando aqui, trago para vocês também esse gráfico, mostrando como que vem se comportando o valor das ações da Uzi Minas nos últimos 5 anos. Lá em 2017, as ações estavam sendo vendidas a R$ 8,60, sobe um pouquinho ali no comecinho de 2018 até R$ 10, R$ 11, volta a cair ali, fica trafegando praticamente entre R$ 8 e R$ 9 durante todo o ano de 2019. Depois de uma pequena elevação ali no comecinho de 2020, ela cai para R$ 4,00. Olha só, ela caiu para R$ 4,00 bem no comecinho da pandemia. Passando aquela fase inicial da pandemia, aí as ações engataram uma sequência de alta que você está vendo ali no decorrer do gráfico, onde ela chega a bater, olha só, ela chega a bater praticamente em R$ 23. Ela sai de R$ 4,00 para R$ 23 em maio de 2021. Aí ela não se sustenta, aí ela tenta ali até alguns movimentos de alta, mas vem ali numa queda livre, né? Caindo ali no começo de 2022 para R$ 15 e depois ela cai, chegando agora a R$ 7,23 o valor da sua cotação no último dia 31 de outubro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que as ações tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Uzi Minas. Tá, então, mais uma empresa analisada, Uzi Minas, usina siderúrgica de Minas Gerais. Falar em Minas Gerais, um grande abraço a todo mundo lá de Minas Gerais, que estão sempre acompanhando aqui o canal, estão sempre participando junto conosco aqui. Ao doutor Dalton, grande Dalton, também um forte abraço a você, muito obrigado sempre pela sua participação aí, Dalton, e sucesso aí para todos vocês. E é um prazer sempre estar aqui junto com vocês aí, me relacionando, né, recebendo a mensagem de todos vocês aí. Agradeço imensamente esse carinho e o incentivo que vocês têm me dado. E o importante é justamente continuar esse trabalho aqui de construção de conhecimento. E por que eu digo construção de conhecimento?
que através das sugestões, né, dos nossos inscritos, a gente vai fazendo a pesquisa, vai repartindo essas informações, inclusive você pode participar também, mandando outras mensagens lá no próprio canal, complementando até informações para quê? Para que a gente possa orientar quem investe ou quem pretende investir em ações a respeito das empresas. Porque ao fazer investimentos em ações, nós temos que conhecer sobre a empresa, temos que conhecer sobre a sua situação econômica e financeira, e dentro desse processo todo de construção de informações, você vai poder tomar decisões mais assertivas, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de acerto para, no tempo, você construir seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos a vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!